As eleições de 2022 ainda estão bem distantes dos eleitores, mas estão presentes no cotidiano dos líderes partidários e a disputa ao governo do estado antecipa movimentos pelo comando da Assembleia Legislativa. O deputado Sérgio Aguiar se alia ao pré-candidato Roberto Cláudio do PDT, enquanto Evandro Leitão, que sonha com um novo mandato à frente da Assembleia Legislativa, já declarou voto e apoio à pré-candidatura de Isolda Sela. Carlos Alberto com informações dos bastidores políticos. A disputa interna no PDT sobre qual nome será lançado ao governo do estado antecipou movimentos de bastidores pelo comando da Assembleia Legislativa. A briga é pouco visível, mas é perceptível para quem se insere nos bastidores políticos e sente os desdobramentos de conversas entre os que manifestam simpatia por um dos nomes do PDT à sucessão estadual. Uma das primeiras consequências da disputa interna na base governista é a decisão do atual presidente da Assembleia, Evandro Leitão, de se engajar ao grupo que defende o nome da governadora Isolda Sela como candidata do PDT ao governo. Evandro também se apresenta como pré-candidato ao Palácio da Abolição, mas decidiu priorizar o que sempre esteve nos seus sonhos, um novo mandato à frente da mesa diretora do Legislativo. A decisão de Evandro Leitão foi precipitada por outro movimento. Aliados de Evandro sentiram as articulações do deputado estadual Sérgio Aguiar, do PDT, para fortalecer o nome do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Como contrapartida à missão que passa a cumprir, Sérgio ganha apoio para, em uma vitória de Roberto Cláudio, conquistar a presidência da Assembleia Legislativa. Evandro tem direito, com base no regimento interno da Assembleia Legislativa, a concorrer à reeleição e, por esse motivo, é considerado nesse quadro como nome de consenso. A pré-candidatura à reeleição depende, porém, de 2 pontos. Primeiro, a reeleição de deputado estadual do próprio Evandro e, segundo, a vitória de um nome do PDT à sucessão estadual. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. As informações que circulam nos bastidores políticos sobre uma possível aliança entre Roberto Cláudio e Sérgio Aguiar envolvendo a presidência da Assembleia Legislativa entram no campo das especulações e refletem os interesses que sempre estão em jogo na disputa pelo poder. Nada de surpresa, nem de algo considerado estapafúrdio, jornalista Beto Almeida. De um lado, Evandro quer continuar à frente da mesa diretora do Legislativo e está legitimado porque tem direito à reeleição. Do outro, Sérgio Aguiar, que vai para o 5º mandato consecutivo nas eleições de 2022. A primeira tentativa de Sérgio Aguiar para chegar ao comando da Assembleia Legislativa provocou o maior racha na história dos 16 anos de ciclo do poder dos irmãos Cid e Ciro Gomes. Em 2016, Sérgio Aguiar se lançou candidato contra o então presidente da Assembleia, José Albuquerque, que tinha direito à reeleição. Sérgio ganhou apoio de mais de 20 deputados estaduais e do então presidente do TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, e ex-vice-governador Domingos Filho. Surpreende, Luzenor, sim, esse embate já antecipado, vamos dizer assim, para disputa para a presidência da Assembleia Legislativa no próximo mandato. Mas também surpreende em termos, porque quando se discute a formação de uma chapa majoritária na disputa ao governo do estado, outros cargos também já entram nesse rol de discussões. É o caso, por exemplo, de quem vai ocupar a vaga do vice-governador, quando tem a disputar o Senado, como nesse ano é apenas uma vaga, qual é o partido que vai ter direito a essa indicação, que no caso aqui no nosso já está definida, Camilo Santana. A disputa agora é para saber quem será o primeiro suplente de Camilo e quem será essa vaga que vai vir como candidato a vice-governador. E claro, aí entra sim a discussão aqui pela Assembleia Legislativa. É um poder, mas a discussão sobre quem preside normalmente é feita com muita antecedência. Surpreende de certo modo é o nome novamente do deputado Sérgio Aguiar, que, como você já disse, já protagonizou outros embates, inclusive saindo bastante desgastado naquela disputa de 2016 com o Zezinho Albuquerque. Chegou inclusive a ameaçar deixar a base aliada, ou seja, o PDT, e ter uma postura, vamos dizer, independente. Nenhuma coisa, nem outra, seja como for. Isso mostra claramente, Luzinor, que
a disputa dentro desse ciclo, dentro dessa base aliada, ela permanece, mesmo com as últimas declarações dadas pelo presidenciável Ciro Gomes, mesmo com todas as apostas contrárias de que não haverá divisão e a tendência é essa, ainda assim, a Assembleia Legislativa passa a ser palco nos bastidores de uma disputa que promete, sim, dentro de um certo período, esquentar. Mas essa decisão, como eu digo, ela faz parte desse processo de embate que é feito já na composição da chapa majoritária. É bom lembrar, Beto, que nessa eleição de 2016, quando tivemos o conflito entre Zezinho Albuquerque e Sérgio Aguiar, que provocou, como eu falei aqui, o maior racha no grupo liderado pelo senador Ciro Gomes, pelo ex-governador Camilo Santana, nós tivemos outros episódios. Naquele momento, a entrada de Sérgio Aguiar na disputa pela presidência da Assembleia exigiu esforços redobrados do então governador Camilo Santana e do senador Ciro Gomes, que foram buscar apoio do MDB numa articulação com o então senador Eunício Oliveira para garantir a vitória de José Albuquerque na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa. A guerra, naquele momento, também provocou o distanciamento do então presidente do TCM, Domingos Filho, do núcleo do bloco de apoio político ao senador Ciro Gomes, ao então governador Camilo Santana, e provocou a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios. Como há um dinamismo político, de 2016 aos dias atuais, Domingos Filho recuperou o terreno, se reintegrou ao grupo liderado pelo senador Ciro Gomes e hoje o PSD, sob o comando de Domingos, está pleiteando uma participação, a vaga de vice na chapa do nome a ser definido pelo PDT. Hoje o PDT tem 2 pré-candidatos ao governo do estado. Roberto Cláudio, que está percorrendo o interior do Ceará, e Isolda Sela, governadora. Os outros são quarta fora do baralho, estão fora do jogo. Evandro Leitão e Mauro Filho colocaram as candidaturas como pré-candidatos apenas para ocupar espaços, ganhar visibilidade, mas cada um ao seu estilo e com um interesse próprio. Evandro querendo a reeleição de deputado estadual e também mais um mandato como presidente da Assembleia Legislativa. E Mauro Filho apenas com o interesse de disputar a reeleição de deputado federal. Essa é a leitura dos bastidores políticos e especulações que fazem parte da corrida pelo governo do estado. Mas a eleição não é apenas a base governista, tem também a oposição. O pré-candidato do União Brasil ao governo do estado, o deputado federal Capitão Wagner, se reuniu há poucos dias com o prefeito de Eusébio, que comanda o PL no Ceará, Arcilon Gonçalves, e estendeu o tapete para o PL indicar o nome do vice na chapa a ser encabeçada pelo Capitão Wagner. Tem fundamento essa conversa? Tem rumo, Beto Almeida? Tem rumo, é a pretensão do Capitão Wagner, que é o candidato ao governo da oposição, diz que ainda acredita que sim, que isso é possível, e tem a pressão, Zenô, da própria bancada do PL hoje, que o PL é o partido bolsonarista, que tem hoje, por exemplo, o André Fernandes, deputado estadual, que tem o Carmelo Neto lá na Câmara Municipal de Fortaleza, que tem hoje, por exemplo, outros parlamentares aqui, o Noélio aqui na Assembleia Legislativa, enfim, tem uma bancada hoje significativa, tem a doutora Silvana também na Assembleia, tem uma bancada significativa que quer que o PL, logo de saída, ou seja, no primeiro turno, já tenha definido que esteja do lado de uma candidatura que seja totalmente bolsonarista. Mas o prefeito do Eusébio, Arcilon Gonçalves, que é quem comanda o partido hoje no Ceará, diz o seguinte, que é possível que o PL possa sim ir marchar, mas com uma candidatura própria. E segundo Arcilon Gonçalves, não é uma candidatura para inglês ver não, sabe? Só de faz de conta. É, segundo ele, para disputar o governo do estado. E quem seriam esses nomes, Zenô? Ele cita o ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos, que era do PSDB, que hoje está no PL, mas cita também o Luiz Girão, o Luiz Girão, que é empresário do setor de laticínio, que é outro nome que ele disse que está aí à disposição do PL. 2 nomes, Beto Almeida, Raimundo Gomes de Matos, que não conseguiu a reeleição para deputado federal, não conseguiu eleger o filho à Câmara Municipal, e Luiz Girão, um empresário bem-sucedido e que tenta administrar contratempos junto à Justiça Eleitoral para se legitimar como pré-candidato. Seja a chapa majoritária, na realidade o Luiz Girão cumpre um importante papel hoje nas articulações de bastidores em apoio à pré-candidatura do Capitão Wagner. Agora, Luzenô, olha só.
O que é que, na realidade, aí, no mínimo, fortalece uma candidatura própria do PL? É lógico, é garantir uma boa formação na base aqui de eleitos para a Assembleia Legislativa e também para a Câmara Federal. Mas só que não é apenas a oposição que está de olho no PL, porque, aliás, vamos dizer, o capitão Wagner, Cid Gomes, o senador Cid Gomes, que faz essa articulação política para a formação da chapa governista, também ainda aposta que é possível ter o apoio do PL no estado do Ceará. Vai ser possível isso? Eu acredito que é uma situação muito mais complicada hoje o PL marchar num apoio, por exemplo, a uma chapa de oposição a Bolsonaro, do que o contrário, de estar numa chapa de estar numa chapa de apoio a capitão Wagner.